Falei, olha, não precisava nem pregar hoje, né? Na Jara tá. Deu uma boa ministração. Estão falando que o som não tá bom aí, ó. Tá ruim? Tava tão bom. Aí, Fagundes, tá abafado? Tá abafado o som. Aleluia. Tá melhor? Então vou cuidar da Marta aqui, tá bom? Tava bom, ficou ruim, mas não tem problema. Amém, queridos? A graça e paz. Ah, ficou melhor agora. Vamos meditar numa palavra da parte de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10. Aleluia. Você vai encontrar o verso 26. 10, 26. Estou na versão NVI, essa projetada aqui no telão, tá bom? Se você vê que está um pouco diferente da sua, você pode acompanhar por aqui. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Amém? Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai querido, quero te louvar, Senhor, e te agradecer nesse momento, por nos dar, Senhor Pai, esse tempo de aprendermos da tua palavra. Peço a ti, Deus, que a tua presença em espírito, ela venha se mover, ó Pai, poderosamente aqui nessa noite. O Senhor tem uma mensagem, Pai, para os nossos corações. E que o Senhor venha, Deus, fazer aquilo, Pai, que lhe é oportuno. Estamos aqui para aprender de ti. Estamos aqui para experimentar de ti. Nessa noite, Pai, nossas vidas sejam, Pai, visitadas e transformadas de dentro para fora. É assim, Pai, que pedimos. É assim que já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos falar um pouquinho sobre este texto e alguns versículos que vai estar contido em todo o contexto dessa história. Mas antes eu quero colocar um tema nessa mensagem, eu queria que você repetisse comigo. Diga assim, ó, não dê munição, de novo, não dê munição ao inimigo. Vamos de novo? Não dê munição ao inimigo. Amém, queridos? Amados, esse texto mostra um momento em que Jesus, ele está falando com os seus discípulos, ensinando acerca de algumas situações que eles iriam viver no decorrer da caminhada com Cristo. Aqui, essa palavra, nós vamos discorrer alguns versículos anteriores. Vamos ver que Jesus, ele está sendo enfático, que eles sofreriam perseguições, muitos problemas, até dentro de casa iria surgir pela opção que eles tinham agora de estar seguindo a Cristo. Porque agora estava sendo apresentado um novo evangelho, uma nova mensagem para a vida deles, e todos aqueles que a absorvessem e tomassem a decisão de ouvir e seguir a Cristo, iriam, irmãos, ter alguns enfrentamentos que eles não estavam acostumados. Se pegarmos aqui o verso 21, nós vamos ver que o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vemos, irmãos, que era uma mensagem muito confrontativa. Ela tinha um peso de
impacto na vida deles, porque ia começar a surgir situações que eles não estavam acostumados, por amor a Deus, porque uma ideia de Deus naquele tempo, que era um Deus que vinha e realizava coisas, mas agora Jesus está dizendo, vocês vão começar a viver percas, vocês não vão só ganhar, agora vocês vão ter que aprender a renunciar, vocês vão ter que aprender a lidar com problemas domésticos, problemas no trabalho, problemas no meio dos familiares, por amor de mim. Mas Jesus diz, fiquem calmos, fiquem tranquilos. E discorremos no texto e chegamos aqui até o verso de número 28, onde Jesus ele enfatiza, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus já deixa claro aqui uma situação que há, irmãos, dois elementos, ao corpo e à alma. Um é destrutivo, um será aniquilado, porém o outro vai viver eternamente. E quando nós fazemos uma ponte até Eclesiastes capítulo 12, nós vemos Salomão ele deixar claro que o corpo, quando nós partimos dessa terra, quando nós deitarmos, irmãos, junto à rampa fria, esse corpo físico, ele vai tornar-se o quê? Pó. Ele vai voltar ao seu estado de origem, ele vai voltar à terra. Porque, irmãos, a matéria-prima do nosso corpo é um contexto espiritual de terra. Voltamos às cinzas. Mas a nossa alma, o mesmo Salomão diz que ela vai tornar a Deus. Então temos um corpo que ele tem um tempo de durabilidade, mas uma alma que é eterna. E há um destino para essa alma. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho para isso. E vemos que Jesus, irmãos, passa uma mensagem de encorajamento através desse texto. E uma mensagem, irmãos, que leva a igreja a ter uma reflexão. Que reflexão que é essa? Jesus ele passa a informação que todo cristão, não só do seu tempo, mas o de hoje e o daqui também, alguns anos, e aquele também do futuro, ele tem, irmãos, que estabelecer e fundamentar alguns pilares na sua vida, para que ele possa edificar sobre esses pilares uma vida de crença, uma vida de fé. Se nós não tivermos certos pilares na nossa vida, bem, irmãos, fundamentado em nós não conseguiremos exercer, irmãos, a nossa vida cristã. Não conseguiremos viver resultados, frutos, o que muitas vezes falamos, irmãos, como galardões que um dia nos aguarda, como também, irmãos, recompensas que vivemos aqui na terra. Toda a nossa caminhada com Cristo está, irmãos, totalmente relacionado com aquilo que nós cremos. Com aquilo, irmãos, que nós temos, mas principalmente por crenças. E o texto vai nos mostrar que Jesus ele trata sobre isso. Se vocês confiar plenamente em mim, se vocês crerem plenamente em mim, a vida de vocês será uma vida de resultados diferentes. Todo o contexto dessa palavra nos leva a isso. Então nós vemos que se a pessoa, irmãos, ela não está edificada em cima desses fundamentos, a tendência é ela se tornar o quê? Inoperante, e ela se tornará improdutiva. Tem muita gente que ela está, irmãos, dizendo, olha, eu confio em Cristo, eu sirvo a Cristo, só que ela é infrutífera, só que ela é inoperante na igreja. Não, a igreja, irmãos, é um quartel que nós nos reunimos para ser instruído, para funcionar como igreja das portas para fora. Esse aqui é um ajuntamento da igreja, uma grande celebração que nós temos, seja no domingo, seja na quarta ou nos dias de festividade, para que a gente se alegre daquilo que Cristo tem sido na nossa vida, não por aquilo que Ele faz. Senão me relacionaria com Deus por um relacionamento meritório. E na verdade não tem meritocracia com Deus. Nós o servimos, nós o adoramos, nós nos rendemos a Ele, independente se Ele fizer ou se Ele não fizer. Amém por isso? Aprendemos isso. E a ideia, irmãos, é que nós jamais sejamos inoperantes e improdutivos. Pelo contrário, que nós sejamos pessoas que venham, irmãos, dar resultado para Deus. Que seja uma igreja funcional. Nós somos a igreja, todos concordam com isso? Muito bem, só que muita gente é uma igreja de portas fechadas. É uma igreja estéril, uma igreja que não dá resultado. É como se nós pensássemos num templo como esse, vazio. Só o pastor aqui vai ter funcionalidade.
Tem um ditado aí fora que diz o quê? Que uma andorinha sozinha ela não faz. Vocês já foram no carnaval, né? Peguei todo mundo agora. Né? Nós vemos que sozinho pouco produziremos ou nada resultaremos. Mas Cristo nos ensina que é importante nós termos essa vida funcional na presença dele. E ele vai tratando de todos esses assuntos, ele vai levando aqui a um entendimento para aquela igreja que o ouvia e para nós dessa geração, que nós agora temos que tomar cuidado como que nós enxergamos o inimigo. Como que eu vejo aquele, irmãos, que tenta parar todos esses projetos de Deus na minha vida? Como que eu olho para este chamado inimigo da nossa alma, para alguns conhecido como Satanás, o diabo? Como que eu lido com ele? E como eu acredito ele na minha vida para poder viver aquilo que Deus tem para mim? E Cristo aqui, irmãos, mais do que nunca, dá uma palavra, irmãos, colocando por terra qualquer medo que nós possamos ter a respeito dele. Ele fala, não tenha medo, não se preocupe, não venha paralisar, porque o medo nos paralisa, sim ou não? O medo costuma interceptar projetos, sonhos, o medo costuma dilacerar, muitas vezes, aquilo que nós estamos tentando realizar na nossa vida, ele fragmenta muitas vezes coisas que nós estamos realizando. E Jesus ele nos diz, não tenha medo daquele que pode apenas atingir o teu corpo, aquele que pode te destruir. Mas ele não vai ter poder sobre a alma, porque a alma quem destina sou eu. Cristo está dizendo que o único que pode dar aqui uma direção para a alma, seja céu, seja inferno, é o adentrai-vos, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai. Ou se não, vai para os rangers de dente, né? Vai para os lugares de fogo eterno. É o próprio Deus. Nem o diabo ele tem poder para destinar a sua alma. Mas ele completa, ele diz o que para nós? Antes tenhais medo, ou temam, aquele que pode tanto destruir o corpo, ou como aquele também que pode levar a alma para o inferno. Se irmãos, para termos um medo na nossa vida, esse medo não é um medo contextualizado, irmãos, nesse sentimento humano, mas é um medo embasado num tremor, embasado para um temor, que nos leva, irmãos, a olhar de uma maneira reverente para esse Deus, chamado Jesus Cristo. Olhamos dentro do texto, que nós aprendemos com ele, que nós não devemos gastar os nossos esforços com aquilo que desvia a nossa vida dos propósitos de Deus. Jesus, ele deixa claro, porque a igreja naquele tempo estava enfrentando muitas adversidades. Irmãos, os tempos e as gerações passaram. Só que há problemas que são os mesmos nos dias de hoje, só vem com uma nova roupagem. Perseguição, discriminação. Hoje tem uma nova roupagem. Nós estamos falando em século 21, em contraste a um século 1. Mas só mudamos, irmãos, a roupagem, mas o contexto, o interior dos problemas são os mesmos. O machismo, a opressão. Nós falamos, não tem mais escravidão nos dias de hoje. Será que não tem escravidão? Brasil, se você andar nas pontas do país, você vai ver muita escravidão. Interior de São Paulo, esses dias atrás, acharam um fazendeiro aqui, que ele escravizava os seus funcionários. Vida subhumana para servi-lo. Nós achamos que é algo, irmãos, que está no passado, mas é mais atual do que nunca. E dentro desse contexto todo, Jesus está dizendo, olha, para de desviar o foco, ou para de ter qualquer sentimento errado acerca do diabo. Porque para ele, não tem, irmãos, que ser dado mais do que o nosso desprezo. A ele não tem que ser dado mais, irmãos, do que o nosso desejo de cada vez mantê-lo mais longe de nós. E nós vemos que as pessoas nos dias de hoje, ainda, infelizmente, dão muito crédito a ele. Mesmo conhecendo a Cristo, mesmo tendo uma vida muitas vezes dentro de uma comunidade, ainda, irmãos, ele se fragiliza achando que o diabo pode ter um poder sobre a vida dele, mesmo ele servindo a Cristo. Ele é já, irmão, sentenciado a uma derrota na história.
Amém por isso? É para você dar um glória a Deus mesmo nessa hora. Ele já está, irmãos, com o projeto futuro dele falido. Ele vai tentar atrasar essa igreja que está aqui, irmãos, na terra, o máximo que ele puder. Porque a conta vai fechar para ele uma hora. E isso, ele vai tentar, irmãos, muitas vezes levar muitos com ele. Então aprendemos dentro desse texto, né? Que se nós temermos a pessoa errada, que no caso é o diabo, ou muitas vezes os filhos dele, ou muitas vezes o que ele pode causar na nossa vida, Jesus está dizendo que nós, irmãos, vamos ter um esforço errado. Estamos tendo medo da pessoa errada. E às vezes estamos deixando de frutificar, estamos deixando de ser mais para Deus e começamos, irmãos, a minar os nossos resultados na vida, principalmente os resultados espirituais. Achamos que a igreja, ela tem que ser uma explosão de êxtase. O culto só funciona se tiver uma dúzia de línguas estranhas, se tiver isso, se tiver aquilo, que o crente subindo na parede que nem lagartixa. Não, não é assim. O que nos importa é que eu saia de um lugar desse constrangido com esta palavra e focado em transformar-me lá do lado de fora. Não sair daqui, irmãos, agradado e massageado no meu ego. Mas a melhor palavra, irmãos, que nós podemos receber na vida é aquela que me situa dentro de um propósito, no centro da vontade de Deus. E muitas vezes, para ele me levar no centro, ele tem que muitas vezes pegar no meu cangote e me transportar. Como um pastor faz com as suas ovelhas. Você sabe do cajadinho, né, do pastor? Cajado tem duas pontas, tem a pontinha para cima e tem o arquinho. Por quê? Porque com a pontinha, ele bate na cabeça da ovelha para ver se é ovelha ou se é um lobo vestido de ovelha. Se for, ele grita, ai, doeu, né? A boa ovelha faz o quê? Ela baixa a cabeça e aprende com a correção. Muitas vezes tem a ovelhinha rebelde, quer sair do caminho. Aí o cajado vai e traz de volta a ovelhinha, né? E muitas vezes a gente vem resmungando, não quer, né, irmão? Nem brigando com Deus, né? Eu não quero, eu não vou mais. Não. Aí você vem, porque é aqui que você vai ser apacentado. É na presença dele, é onde a palavra dele é ministrada. Jamais, irmãos, nós vamos professar Cristo verdadeiramente se nós, irmãos, não estivermos dispostos a estar reconhecendo quem ele realmente é na nossa vida. Então aprendemos dentro desse texto, através dessa palavra que ele nos traz, que nós devemos, se nós tivermos que temer, não devemos temer nem o diabo e nem aquilo que ele pode usar contra nós. Mas nós temos que temer a Deus. Nós temos que elevar esse temor a um nível que ele está, irmãos, em um nível de respeito, que nós vamos categorizar na palavra como temor. A Bíblia nos ensina que o temor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor por Deus, os seus resultados, as suas reações, elas são diferentes. Quando nós falamos de sabedoria, nós falamos, irmãos, de um exalar de algo que vai, irmãos, construir a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Você é um bom orientador, você é um bom discipulador, você é um bom marido, você é um bom professor, você é um bom funcionário. Tudo que vai estar em você vai fluir para o bem. Porque o sábio é isso. O sábio, a Bíblia fala assim, ó, se você é sábio e instrui o sábio, mais sábio você vai ficar. Olha só, mais sábio você vai ficar. Então nós temos que buscar alcançar esse nível de sabedoria na nossa vida. Então muitas vezes gastamos nossos esforços nos preocupando com aquilo, irmãos, que o inimigo está causando na nossa vida. Jesus diz, olha, pare de se preocupar errado. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, cristã cotidiana, ficamos com medo, irmãos, de perder o emprego. Ficamos com medo, irmãos, da doença que bate na nossa porta. Ficamos com medo, irmãos, da situação financeira. E quem que se aproveita de tudo que é negativo na nossa vida? É só o inimigo da nossa alma. Eu fui fazer uma breve pesquisa dos maiores medos que a humanidade tem. E eu peguei são os 10 maiores medos, esses 10 itens
de uma seguradora. Uma seguradora, você que faz seguro de vida, ela fez a pesquisa, está lá na internet, se você quiser pegar lá, depois você vê. Eu achei isso interessante. Falei, quais são os 10 maiores medos do ser humano? E ela fez por quê? Porque lógico que o intuito ali é vender seguro, né? Então ela foi, pegou todos os estudos, tanto no Brasil como fora do Brasil, e conseguiu compilar nos 10 maiores medos do ser humano. E começamos com a cereja do bolo. Qual é o maior medo das pessoas? De morrer. Mas olha só que situação interessante. Por que essa pessoa tem medo de morrer? Por não saber o que é que vai acontecer do outro lado. Está vendo como o alvo é diferente? As pessoas têm medo de morrer porque, na verdade, não conhecem o outro lado, não sabem o que vai ser. Então, a grande maioria cultiva esse medo. Segundo maior medo, fracassar. Tem medo de fracasso. Por quê? Porque o motivo que essa pessoa busca é não conseguir atender a demanda. As pessoas têm um segundo maior medo de fracassar, porque ela tem um medo dentro de si de não atender tudo aquilo que é exigido dela. Olha o outro medo, rejeição. Será que você vê isso hoje em dia? Sabe por que as pessoas têm medo de rejeição? Porque ela tem medo de não ser aceita. Ela precisa de todo o tempo de aceitação. Alguém já fez uma postagem e ficou assim, será que alguém vai curtir isso? Já viu isso? Eu vou colocar esse vídeo. Será que alguém vai dar uma curtida? Aí você vê que alguém curtiu, você corre lá e dá aquela olhada. Opa, já tem 3, já tem 4, já tem 5. Você achando que você está rompendo, você está bombando com o negócio. Mas no fundo, você pode estar cultivando um medo de rejeição. Você pode estar cultivando um medo de fracasso. Irmãos, nunca eu acho que na história teve tanta exigência sobre nós como nós estamos tendo no tempo presente. Você tem que ser super em tudo, sim ou não? Não é a cultura do dia de hoje? Cara, você tem que estar acima da média com os grandes, você tem que andar com os top, e pá. Peraí, e se Deus decidir tratar com a sua vida? E se Deus decidir fechar todas as portas? Aonde Deus vai ficar nessa história? Já parou para pensar isso? Eu e pastora Marta já experimentamos muitas vezes as portas fechadas pela mão de Deus. Irmãos, eu fali, a nossa loja tem 44 anos de idade. Ela foi aberta em 1980. Eu já fali umas 4 vezes já, né? E falar assim, agora... Eu já chorei no ombro do Fernando ali, ó, meu advogado. Um dia eu falei pro Fernando foi testemunha aí, ó. Falei, Fernando, estou desesperado, não sei o que eu faço, cara. Ele, calma, pastor. Até ofereceu de comprar minha loja falida. Ah, meu pai. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente desfoca. A gente começa a dar crédito à pessoa errada. E começamos a gastar nossas energias em esforços errados. E sabe o que acontece com isso? O inimigo consegue o grande foco de parar os projetos que eu tenho com Deus. Olha o outro problema. Outro medo. Medo de julgamento. Já viu um negócio desse? Um dos maiores medos da humanidade é de ser julgado. Contexto disso, não saber lidar com a avaliação das pessoas. As pessoas têm medo de ser julgado porque não conseguem, irmãos, entender que ela está sendo avaliada pelos outros. Ela acha isso terrível para a vida dela. Então é um grande medo. Quem está me entendendo? Diga amém. Outro medo é o medo do desconhecido. Aquilo que não está na frente. Já pensou se Abraão pensasse desse jeito? Sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai até onde eu te mostrar. Deus não falou para Abraão, Abraão, sai daí e vai para Miami, filho. Ô, Abraão, sai daí, vai lá para... Onde é que tem lá os cassinos? Vai para Las Vegas, faz missão lá. Quem sabe você pega um milionário. Acho que Deus falou isso para Abraão. Vai até onde eu te mostrarei. Abraão saiu com uma palavra. Vai que eu estou contigo. É apenas. E ele foi. Então, um dos maiores medos é isso. Hoje em dia, meu amado, o que você vê de pessoas parar, porque alguém falou uma situação sobre ela.
E eu louvo a Deus quando você vence isso, passa por cima e vai para frente. Sinal que o Espírito Santo está fortalecendo a sua vida. Esse aqui é só as mulheres, eles falaram, viu? Medo de envelhecer. Os homens não têm esse medo de envelhecer, não, né? Tem homem que pinta cabelo hoje. Os metrosexuais do tempo de hoje, né? Ah, Jesus. Tu já falou para mim, pastor, pintar barba. Eu falei, quero nada. Vou nada. Vou não. Como é que chega lá? Vou nada. Medo de envelhecer, um dos maiores medos da humanidade. Você acredita num negócio desse? E não é questão de ser só brasileiro, não. Isso aqui é uma pesquisa internacional. Por quê, irmão? Porque essa pessoa ela tem medo de ficar fora dos padrões exigidos na atualidade. Está criando-se um estereótipo para o homem, está criando um padrão hoje para o ser humano, o homem que eu digo homem e mulher, que nunca foi contextualizado com a palavra de Deus. Isso eu não estou falando que você tem que ser relaxado, desleixado, fedido. Não, não é nada disso não, irmão. Tem que comprar um bom perfume, comprar uma boa roupa, se cuidar no mínimo. Tem que se tratar, né? Tem que zelar pela higiene. Eu vou te ser sincero também, viu? Eu acho que quando a pessoa está muito desleixada, muito largada, casa largada, tem problema espiritual nesse negócio também. Tem negócio espiritual. Entendeu? Casa que tem aquelas louças gigantes, né? Maridão deixa as paredes arrebentar tudo, não arruma. Vai orar que tem propósito espiritual nisso. Nós vamos falar sobre isso um dia aqui. Tá certo? Sempre quem está com Cristo, irmão, sempre tem uma mente de melhora. Tem uma mente para ter uma vida com qualidade. Nunca, irmãos, uma vida desqualificada. Amém? Fica ofendido comigo, não. Olha o outro medo, já estou acabando. Solidão. Essa pessoa ela tem medo de ficar solitária, por não ter... isso é interessante. Sabe por que da solidão? Porque ela tem medo de não ter ninguém para compartilhar os seus momentos difíceis. Pegou a visão? Não é para compartilhar as coisas boas. É para compartilhar as dores só. As pessoas têm medo de estar sozinhas porque no dia da doença, né? No dia que não estiver podendo andar mais, ou não tem ninguém que possa ajudar. Está errado ou não está? Vamos pensando sobre isso. Outro medo, perder o controle. As pessoas têm medo de perder o controle. Isso na área emocional. Sabe qual que é o resultado disso? Ela tem medo de perder o respeito dos outros. Para as pessoas olharem para ela e não reconhecê-la como uma pessoa que tem domínio na situação. Nono. Nono e o 10º já é coisa que até eu acho que a gente tem. Medo de altura, chamado de acrofobia, e medo de espaço fechado, lugar fechado, que é chamado de claustrofobia. Os 10 maiores medos da humanidade. Sabe o que me chamou a atenção em tudo isso? Nenhum deles apontou para Cristo. Nenhum deles, de todos esses medos, mostrou assim: eu tenho medo de não ir para o céu. Eu tenho medo de não ter um encontro com o meu Senhor. O homem, ele tem medo, sabe por quê? Porque o medo, ele é pilastrado, ele é fundamentado, sabe no quê? Nas consequências. Sabe por que muitas vezes você tem medo de tomar uma atitude? Porque, na verdade, você olhou para as possibilidades de dar tudo errado e você recuou, sim ou não? Você fundamentou o seu medo naquilo que poderia ser consequência. Agora, e o temor? O temor já é diferente. Porque o temor, ele é pilastrado e ele é fundamentado na honra. Vou explicar isso. Por quê? Porque, na verdade, o temor não fala sobre aquilo que vai refletir em mim, mas o temor fala sobre aquilo que vai refletir no outro. Quando aqui Cristo diz, tem que temer, temais, ele está falando de uma palavra assim, se for para ter temor, se for para ter temor, tenha daquele que ele tem condição de te levar para o inferno, mas também ele tem poder para te dar vida.
Vamos ver aqui uma passagem. Põe em Filipenses para mim, capítulo 2. Filipenses 2, aleluia. Verso 12 e 13. 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, apóstolo Paulo falando, ponham em prática o quê? A salvação que vocês têm. De que maneira? Por que disso? Temor e tremor. É isso que Cristo está falando. Eu tenho que ter temor e tremor dele, porque é ele que vai gerar minha salvação. Pois é Deus quem produz em vocês tanto querer como realizar. Em algumas traduções, como efetuar, de acordo com a boa vontade dele, ou com o seu beneplácito. Estão entendendo? Por que que eu tenho que temer e tremer? Por que que eu tenho que ter temor? Porque é somente Ele que pode me levar a ter uma vida de salvação. Muitas vezes, irmãos, estamos perdendo tempo e com coisas nessa vida, com pessoas erradas, com situações que não precisamos nos preocupar e estamos esquecendo do principal, que é cultivar um relacionamento com Deus e zelar pela nossa salvação. Aí o que nós ficamos fazendo? Como disse o tema dessa mensagem, eu fico municiando o diabo. Porque todos os reflexos, todas as consequências de sentimentos ruins em mim, o inimigo começa a se aproveitar dele. Aí, irmãos, eu começo a viver esses pontos que eu acabei de citar aqui, de uma maneira muito mais potencial na minha vida. Eu poderia estar rompendo mais, eu poderia estar crescendo mais, fazendo mais, abençoando mais, e eu fico num mundinho, que é uma bolha, e não faço aquilo que Deus quer que eu faça. Por isso que Cristo nos disse aqui, ó, não tenham medo deles, não tenha. Esse povo, eles podem gritar, a situação na sua vida, irmãos, pode te assombrar, pode trazer sobre você, irmãos, até um abalo. Mas se você tiver que ter medo, se você tiver que ter temor na sua vida, o único que é merecedor disso é Deus. Fala para o seu irmão, não erra o seu alvo. Não erra o seu alvo. Eu faço uma pergunta, quais têm sido os teus medos? Tem com medo que amanhã, segunda-feira, você não tem dinheiro para pagar a sua conta? Que amanhã, talvez, alguém vai bater na porta de sua casa, vai te envergonhar? Ah, estou com medo de abrir o laudo do médico. Haja o que houver. Se a sua vida está em Cristo, é Ele que vai te sustentar até a última hora. Com doença, sem doença, com dinheiro, sem dinheiro. Você não pode perder, é a sua fé. Você não pode perder a sua esperança. Você não pode perder é a sua determinação de viver para Cristo. Irmãos, estamos trocando tudo que Deus tem nos dado por pratos de lentilha, para ter uma satisfação momentânea. Cristo, Ele enfrentou a corrupção, Ele enfrentou a hipocrisia, Ele enfrentou os mentirosos. Tudo isso Cristo enfrentou. Por quê? Porque Ele estava dizendo, ó, tem algo melhor que sou eu. Vem comigo que é sucesso. Essa era a mensagem de Cristo, vem comigo que é sucesso. Pode deixar a esposa lá na sua casa, pode deixar os filhos. Você vai caminhar comigo, já já você vai voltar para ele, você vai voltar muito mais abençoado. Cristo não está dizendo para ninguém abandonar, largar filho, família, ó, Léo. Não é isso, não. Está dizendo, ó, venha caminhar comigo, venha aprender de mim, que sou manso e humilde. Você vai ver a transformação que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo nessa palavra? Aleluia. Que o medo, ele expõe a nós. Enquanto que o temor, ele vai expor aos outros. Vou te dar um exemplo. Por que que nós não xingamos a Deus? Porque você honra a Deus de tal maneira que você não vai falar mal dele. Vai ou não vai? Vai.
Agora você tem medo por quê? Porque você tem uma preocupação de Deus na sua vida? Não, você tem uma preocupação de você não ser envergonhado, de você não ser exposto. Por isso que Jesus disse: olha, igreja, não perca tempo. Você está se preocupando tanto em se blindar, está se preocupando tanto em se proteger, está dando crédito à pessoa errada e está deixando de me honrar como você deveria estar honrando. Esses dias eu li sobre a oração de um judeu. Irmão, judeu não brinca com o nome de Deus. Não brinca. Você não ouve uma piada. Você não ouve uma zombaria. Sabe como é que o judeu ora? Sempre de cabeça baixada. E quando ele está de cabeça baixada, na maioria das vezes, com a mão levantada, exaltando o nome de Deus. Agora a gente usa um relaxo muitas vezes. Não é? Não que a maneira que nós oramos vai determinar alguma coisa, porque eu já orei muitas vezes no banheiro da minha loja. Chorei na privada da minha loja lá. Entendeu? Mas reverência nunca é demais na nossa vida. Brincadeira, zombaria. Irmãos, hoje a gente vê os memes que se faz e a gente está aplaudindo aquilo. A gente está compartilhando. Sim ou não? Nós estamos vivenciando isso. E quem ganha, quem se acredita com isso é o próprio diabo. É ele, irmão, que está sendo exaltado. É ele que está sendo Senhor da vida, a gente não percebe. E Jesus está nos ensinando: olha, dá um basta nisso. Para com isso. Não fique tendo medo desse povo, não. Porque se eu estou na tua vida, eu te sustento, eu te provisiono, eu vou dar aquilo que você precisa. E nem sempre, irmãos, é recursos materiais e financeiros. Muitas vezes Deus vai dizer para você assim: ó, estou aqui só, filhinho. Porque você acha que o Pablo Marçal é muita coisa? Melhor é ele no helicóptero dizendo: fica calmo, eu estou aqui do teu lado. Eu seguro a turbina, né? Eu seguro a turbina. Ah, amado, não erra, não erra. Jesus, ele tinha o intuito de encorajar essa igreja. Encorajar num propósito, que ela não fosse uma igreja temerosa, mas uma igreja que estivesse pronta a enfrentar qualquer desafio, qualquer batalha, qualquer luta que estava sobre ela. Como está a sua postura diante das lutas? Como está o resultado da sua fé quando você é confrontado? O que você... Feche teus olhos aí, eu vou te fazer uma pergunta para você responder para si mesmo. O que você responde para si mesmo nessa hora? Como que você tem preparado a sua alma? Será que você está dizendo: meu Deus, e agora? Que esse problema está tornando um problema maior que o teu Deus? Não. Ele não nos diz aqui, querido, pode voltar e olhar para mim. Ele não está dizendo aqui para nós sermos desleixados. Não, é para a gente ser preocupado mesmo. É para a gente ser cuidadoso. Se nós subirmos mais uns versículos, o versículo de número 16, ele diz assim, ó: eu estou enviando como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Sabe que por que ele permite você acordar todos os dias? É para te pôr no meio dos lobos mesmo. Ele te joga nas matilhas. E agora é a hora de você dar resposta a quem você teme. É ali que você vai mostrar em quem você confia. E que resposta você está dando para isso. Ele nos ensina aqui, nos dá a grande estratégia de ser atento, como a serpente, prudente, como dizem algumas traduções, né? E ser simples como a... Nunca perdermos a humildade. Nunca perdermos, irmãos, o equilíbrio. Esse é o contexto que ele espera de nós. Sabe o que eu aprendo com ele em Lucas, capítulo 22? Que o nosso Deus é um Deus dos vivos, ele não é um Deus dos mortos. Está vivo aí? Está respirando? Toca no teu irmão, fala: está vivo ainda, irmão? Então você tem um Deus poderoso na sua vida, amém? Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero fazer uma oração aqui nessa noite. Talvez você está enfrentando alguns medos. Talvez você olhou para esse final de ano e
quero que você preste atenção em mim aqui, não distraia não. Aleluia. Talvez você está chegando esse final de ano, você está preocupado que não tem condição de fazer isso, fazer aquilo. E eu sei que tem homens e mulheres aqui que têm essa responsabilidade. Mas Deus manda eu te falar, não tenha medo. Não perca a sua fé. O importante é Ele permanecer na sua vida durante a festa. Olha para Maria e olha para José, seus pais terrenos. Estavam em Jerusalém, saíram de Jerusalém, foram voltando para casa. O que eles esqueceram para trás? O que, Hector? Perderam Jesus na festa, irmão. Fala para o seu irmão, não perde Jesus na festa não, irmão. Ah, pastor, lá minha família, todo mundo junta, toma cachaça. Ixi, o povo fala besteira, o povo é pornográfico. E daí? Deixa eles. A preocupação, irmão, não é com eles, é com você. A minha pergunta fica, e você nesse meio? Que resposta você vai dar lá? Não dê munição para o inimigo. Quando você vê um irmão, daqui da Ressuscitar, está vendo que está pisando na bola, está aprontando coisa errada, tem autoridade do Espírito, chega nesse irmão e fala, irmão, para de dar munição para o inimigo. Eu estou te dando, irmão, essa autoridade. Você vê o pastor Marcelo fazendo uma besteira, chega em mim e fala, pastor Marcelo, para de dar munição para o inimigo. Eu quero ser alertado sobre